Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a doutora Sara Prats. A doutora Sara Prats é presidente da Associação da Síndrome de Dravet e também é médica alergologista e veio aqui para nos apresentar a associação e também falar dessa doença Dravet, que é uma doença grave. É isso, doutora? É uma doença grave, é uma epilepsia, uma forma de epilepsia grave e difícil de controlar com os medicamentos que temos disponíveis hoje em dia. A Associação Dravet Portugal foi criada em 2015, exato, acho que não estou enganada. Foi criada por um grupo de pais que já anteriormente, no fundo, começou através de um contacto de uma das médicas neurologistas que acompanhava algumas crianças, que conseguiu pôr em contacto um pequeno grupo de pais com o objetivo também de partilharem experiências uns com os outros e de se apoiarem uns com os outros. Depois este pequeno grupo de pais foi crescendo, foram conhecendo outras famílias, foram-se reunindo, fomos conhecendo também outras associações que já estavam formadas noutros países, nomeadamente em Espanha. A associação espanhola chama-se Fundación Síndrome de Dravet, inspirou-nos muito e fomos tendo contacto com eles. E então em 2015 acabámos por decidir reunir-nos mesmo formalmente e formar a associação. E portanto essa associação tem como objetivo, por um lado, apoiar as famílias, por outro lado, divulgar informação para o público em geral sobre esta doença, sobre a síndrome de Dravet, divulgar também informação para os profissionais de saúde, porque como é uma doença rara, muitas vezes os profissionais de saúde desconhecem a sua existência e as suas particularidades. E também o nosso outro objetivo é apoiar a investigação no sentido de obter melhores tratamentos ou até, eventualmente, no futuro, uma cura para a síndrome de Dravet. Portanto, com estes 4 objetivos, nós fundámos a associação e temos vindo a desenvolver a nossa atividade desde 2015 para cá. Eu assumi a presidência agora no final de 2017, portanto, a direção anterior, por motivos diversos, optou por se demitir e foi eleita uma nova direção agora no final de 2017 e, portanto, estamos ainda a tentar, portanto, eu já pertencia à associação, mas ainda não pertencia à direção, portanto, agora estamos nesta fase inicial de tentar agarrar os projetos todos e de tentar dar seguimento aos projetos que vinham a ser levados a cabo, que são muitos, embora ainda sejamos uma associação em início. Vocês, então, além de dar apoio aos pais, também fazem congressos, estão assim nessa fase ainda de fazer congressos, eventos científicos de debate para essa doença? Isso futuramente gostaríamos de fazer, nesta fase ainda não. Mas, entretanto, há uma federação europeia dedicada à síndrome de Dravet, uma federação que é uma federação de associações dos diferentes países. E essa federação, sim, organiza congressos. Ainda agora, em março, houve um simpósio sobre síndrome de Dravet em Itália, em Verona, que foi organizada pela Federação Europeia Síndrome de Dravet. E nesse simpósio nós não temos ainda a capacidade de sermos nós a organizar, mas temos a capacidade e temos o objetivo de levar sempre um neuropediatra português e de facto conseguimos levar um neuropediatra português a esse simpósio com as despesas suportadas pela associação. Caso contrário, provavelmente ninguém teria ido, e assim é uma forma de ir lá alguém de Portugal, obter todo aquele conhecimento e trazer para cá e partilhar com os seus colegas. Sermos nós próprios a organizar encontros científicos é uma coisa que gostaríamos um dia de vir a fazer, mas neste momento ainda não temos capacidade para isso. Mas sim, gostaríamos. O que organizamos já anualmente, mas até já antes de existir a associação, portanto, é o Encontro Nacional de Famílias, que está a decorrer este fim de semana e normalmente é organizado por uma ou duas famílias de uma determinada cidade. O primeiro, há 4 anos atrás, foi em Grândola, foi organizado por uma família de Grândola. Depois o segundo, há 3 anos atrás, foi organizado por uma família de Viseu. O terceiro, ano passado, foi em Beja, organizado
2 famílias ou 3 de Beja, e este ano vai ser em Lisboa, organizado por 3 famílias de Lisboa. E as famílias reúnem-se. Durante esse encontro, esse fim de semana, temos sempre algumas sessões mais formativas e mais informativas para os pais, e temos também sessões de atividades lúdicas para os pais e para os filhos, para as famílias se encontrarem, se conhecerem. É um apoio muito importante, porque, pela minha experiência, o meu filho tem 21 anos, portanto eu tenho esta vivência de ter um filho com síndrome de Dravet há muitos anos, e só há 5, 6, 7 anos, já não me lembro quando é que nós nos começámos a reunir, é que comecei a ter este contacto com outras famílias. Até lá, eu, no fundo, era sozinha. Eu e o meu filho, o meu marido, sim, meus filhos. Pronto, a minha família, éramos sozinhos no mundo, não tínhamos mais ninguém. Por mais apoio que nós tivéssemos dos nossos amigos e dos nossos familiares, não havia mais ninguém que nós conhecêssemos que tivesse a mesma vivência que pudesse nós, partilhar e com quem pudéssemos partilhar as vivências, não é? Do dia a dia. E agora, ao ter este conjunto de famílias que se conhecem, que conversam, que se reúnem, nós temos pessoas que vivem as mesmas dificuldades que nós, que vivem as mesmas angústias que nós, têm as mesmas alegrias que nós nas pequenas vitórias do dia-a-dia, e isso é muito, muito bom. Eu passei a valorizar, eu como médica antes não dava tanto valor às associações de pacientes como dou agora, depois de ter esta experiência. Porque depois acaba por se tornar uma segunda família, não é? É uma segunda família que compartilha as mesmas dificuldades, não é? E nós próprios os mesmos desafios. Somos a família Dravet, é o que nós dizemos de nós próprios, somos a família Dravet. E o meu filho também, mãe, quando é que nós vamos encontrar a família? É um bocadinho assim que ele fala, ele gosta muito também. Mas o seu filho está numa fase dentro dessa síndrome. A doutora teve a falar conosco em bastidores que há uma graduação, não é? Há uma graduação. O seu filho, explique-nos essa graduação. Portanto, a síndrome, os fatores comuns são: todas estas crianças têm uma epilepsia de difícil controle, uma epilepsia que se designa refratária à terapêutica, porque nunca se consegue controlar a 100% com a terapêutica que existe disponível. Todas estas crianças têm um atraso de desenvolvimento motor e intelectual, que não é evidente logo, vai se tornando evidente ao longo dos primeiros meses, anos de desenvolvimento. Por exemplo, no caso do meu filho, tornou-se evidente durante o período de infantário. Quando ele chegou à sala dos 5 anos, fomos aconselhados pela psicóloga do infantário a não o mandar logo para a primária, porque ele ainda não tinha adquirido. Há crianças em que é evidente mais cedo. É muito variável, mas todos eles têm um impacto muito importante ao nível do seu desenvolvimento. Depois, também é frequente terem algumas alterações de comportamento, assim um bocadinho na linha do autismo, não autistas 100% definidos, como são os autistas, mas tem alguns comportamentos que fazem pensar também um bocadinho nisso. Também têm muitas vezes alterações a nível ortopédico, de diferentes tipos, nas costas, escolioses, algumas alterações ortopédicas eles têm. Também têm uma dificuldade grande em regular a temperatura do corpo. Portanto, se tiver muito calor, eles não transpiram muito, transpiram pouco, e têm dificuldade em baixar a temperatura corporal, portanto facilmente ficam com febre, e quando começam a ficar com febre facilmente desencadeiam uma convulsão. Todos eles têm estas características. Depois há alguns que, como o meu filho, que aprendem a falar normalmente. O meu filho até conseguiu aprender a ler muito tarde, devia ter pai 12 anos, mas conseguiu aprender a ler coisas simples, coisas básicas. Há outras crianças que nem sequer conseguem aprender a falar, nem sequer conseguem adquirir a linguagem. Há crianças que, o meu filho consegue, trapalhão, quem o vê a andar ou a correr ou a jogar à bola, percebe que é um rapaz trapalhão. Mas há alguns que não conseguem andar sem ajuda. Portanto, é muito, muito variável as características da síndrome. E dá muita angústia aos pais, principalmente o que é mais aflitivo no momento, no início, é as convulsões. Porque as crianças com as convulsões, não sei se já assistiram a uma convulsão, mas perdem a consciência, o corpo fica todo rígido e depois a seguir começa a fazer uns abalos rítmicos, e há ali um período em que eles deixam de respirar e ficam completamente roxos, e é muito, muito aflitivo para os pais. E às vezes essas convulsões prolongam-se, e chama-se o status epilético. Quando se prolongam,
chegam-se a prolongar 1 hora ou mais. E isso é perigoso, tem risco de vida. E depois também são crianças que têm uma situação que é assim aquela espada que pende sobre a nossa cabeça, que é o risco de uma morte súbita. E nós no nosso grupo de famílias também já tivemos, infelizmente, vários casos que estão no nosso coração, mas meninos que já perdemos. Recentemente agora, o mês passado. Essa condição, doutora, desculpa, ela é genética? Ela é genética. Essa doença? É uma doença que é genética, é causada por um defeito num gene que faz com que haja uma desregulação do sistema nervoso que causa a epilepsia. Mas é um gene que normalmente não é transmitido pelos pais aos filhos. É uma mutação que surge momentaneamente, por motivos que desconhecemos, naquela formação daquela criança. Na origem, na formação, nas células que dão origem àquela criança, surgiu a mutação. Normalmente os pais não a têm e normalmente os irmãos não a têm, embora haja casos raros de famílias com mais do que um irmão afetado, mas é muito raro. Na maior parte das famílias, quando há irmãos, os irmãos são saudáveis. Dentro dessa convivência familiar, exige uma atenção, então, diária, constante, de alguém na casa com aquela criança, não é? Exige uma atenção constante perante aquela criança. Não tem como essa criança ser autónoma e não ter ali ninguém em casa? É difícil, é muito difícil. E nós temos muitos casos de famílias em que, por exemplo, as mães deixaram de trabalhar para poderem ficar a cuidar em permanência da criança. E mesmo nas escolas, temos às vezes escolas em que é difícil que as escolas aceitem estas crianças, porque é preciso que haja algum funcionário ou funcionários que estejam permanentemente a vigiar estas crianças por causa do risco de uma convulsão. A nível mundial, essa doença é uma doença, assim, sendo rara, estabelecida em muitos países ou tem uma predominância em determinado lugar ou continente? Não, isso que eu tenho conhecimento, acho que não tem nenhuma predominância. Não. O que acontece é que a doença, de facto, existe em muitos países e tem havido um papel muito, muito, muito importante das associações de pais dos diferentes países em divulgar a doença, em divulgar o conhecimento sobre a doença e em apoiar a investigação sobre a doença. Muita da investigação que tem sido feita sobre esta doença, quer em termos de a compreender melhor, quer em termos de encontrar medicamentos que a tratem, tem sido dinamizada pelas associações de pais. No mundo inteiro, que se juntam no mundo todo. Que se juntam para divulgar a informação, para ir aos meios de comunicação social como aqui e dar a conhecer a doença e para angariar fundos através de diferentes ações para depois termos dinheiro para apoiar a investigação. Neste momento há um projeto de investigação a ser desenvolvido em Itália de um tratamento genético para a síndrome de Dravet que está a ser apoiado pelas várias associações europeias. Nós também participámos com fundos que o ano passado conseguimos angariar de aquelas corridas que se organizam. O ano passado participámos numa corrida para angariar fundos. Este ano já tivemos algumas jovens familiares de uma menina com Dravet, que também uma fez uma corrida para angariar fundos e outra fez um trajeto de bicicleta de Londres a Paris, que terminou a semana passada também para angariar fundos. Estas ações que se põem no Facebook em nome do objetivo, de uma finalidade, e depois consegue-se angariar fundos que nós depois canalizamos para esta investigação científica. Sim. Doutora Sara, para terminarmos aqui a entrevista, que mensagem gostaria de deixar aos nossos ouvintes e também sobre a associação, se quer deixar algum convite aos nossos ouvintes para contribuir com a vossa associação? Eu deixava o convite, em primeiro lugar, que fossem visitar o nosso site, que é www.dravet.pt. Dravet é D-R-A-V-E-T, em francês. E que fossem visitar também, nós temos também uma página de Facebook, da Dravet Portugal, e portanto que visitem e que tomem conhecimento da doença. Normalmente nessa página de Facebook e no site costumamos divulgar as nossas ações de angariação de fundos, e depois se tiverem o desejo de colaborar connosco, nós ficamos imensamente gratos. Agradecemos a presença da doutora Sara Prats, presidente da Associação da Síndrome de Dravet. Muito obrigada. Obrigada.
O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.